Arcanjo Miguel. Apenas Miguel é designado como arcanjo pela Bíblia. Judas 9. O prefixo arco refere-se a um chefe, um princípio ou um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os anjos, e agora é considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia. Judas capítulo 1, versículo 9, ainda assim, Miguel, o arcanjo, ao contender com o diabo, ele disputou sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a trazer contra ele uma acusação injuriosa, mas disse-lhe: o Senhor te repreenda. Versão King James. Lembre-se, há apenas um anjo que ocupa a posição angélica de arcanjo no relato bíblico. Devido ao fato de a palavra o arco significar princípio, esse anjo é o mais visível de todos os santos anjos. O nome de batismo do arcanjo é Miguel. Esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Muitos pais, tanto judeus como não judeus, que deram o nome de Michael aos seus filhos provavelmente não têm consciência do que o nome significa. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas fossem orientados para Deus toda vez que ouvissem esse nome. Como veremos, os homens que receberam visitações angélicas expressaram frequentemente o desejo de adorar a criação, em vez de adorar o Criador. Como resultado, quão natural é que o nome Miguel, o arcanjo, nos chame a voltar o nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer sozinho, porque a Bíblia nunca se refere aos arcanjos como um grupo, apenas ao próprio arcanjo. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel parece estar amplamente associado à nação de Israel. Como resultado, Deus se refere a Miguel como o príncipe do seu povo escolhido. Ele é, em certo sentido, o primeiro-ministro na administração do universo por Deus. E ele serve como anjo administrador de Deus para fazer o julgamento. Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca aconteceu desde o início das nações até então. Mas naquele momento, o seu povo, todos cujo nome é encontrado escrito no livro, será entregue. Daniel capítulo 12 versículo 1. Ele protege e defende especialmente o povo de Deus, seja ele quem for. Além disso, em Daniel, ele é referido como o Miguel, seu príncipe. Mas primeiro, eu lhe digo o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Michael, seu príncipe. Daniel capítulo 10, versículo 21. Ele é o mensageiro da lei e do julgamento de Deus. Este é o seu papel quando ele aparece em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão e todos os seus demônios. Durante a luta final desta era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na guerra titânica do universo, que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Na preparação para a luta, a Bíblia nos ensina que Miguel finalmente sairá triunfante. O inferno tremerá. O céu se alegrará e celebrará. Este Satanás, muitas vezes conhecido como o Diabo, já foi chamado de Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e ainda luta hoje. Satanás pode parecer estar vencendo a guerra porque venceu diversas batalhas importantes, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia e seus poderes serão tirados dele para sempre. Os poderes das trevas serão destruídos por Deus. Como poderia este conflito ocorrer no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. É referido como o mistério da iniquidade pelo apóstolo Paulo. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente aquele que agora lidera o deixará, até que seja tirado do caminho. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Embora não tenhamos recebido tanta informação quanto gostaríamos, sabemos de uma coisa. Os anjos que caíram o fizeram porque se rebelaram contra Deus.
Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou nas cadeias das trevas para serem reservados para o julgamento. 2 Pedro capítulo 2-4. Talvez a passagem comparável em Judas 6 coloque o peso da culpa mais diretamente sobre os ombros dos anjos. Os anjos, escreveu Judas deliberadamente, não mantiveram seu primeiro estado, mas deixaram sua própria habitação. Filho da manhã, como foste derrubado, o que enfraqueceu as nações? Pois disseste em teu coração: subirei ao céu. Exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Também me sentarei no monte da congregação, nos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens. Serei como o Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos cintilantes. Filho do homem, levante uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor, Deus. Tu selaste a soma cheia de sabedoria e perfeita em beleza. Você esteve no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa era a tua cobertura. O sárdio, o topázio e o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe. A safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro. A obra dos teus tabretes e das tuas flautas foi preparada em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e assim te estabeleci. Você estava no monte santo de Deus. Você andou para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela multidão de tuas mercadorias, encheste a tua névoa de violência. E você pecou. Portanto, eu te lançarei como profano do monte de Deus. E eu te destruirei, ó querubim protetor, da névoa das pedras de fogo. Teu coração se elevou por causa da tua beleza. Tu corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Eu te lançarei no chão. Apresentar-te-ei diante dos reis, para que te vejam. Ezequiel capítulo 28 versículo 12-17. Alguns acreditam que quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, até 1/3 das hostes celestiais do universo juntou-se a ele em sua revolta. Como resultado, a luta que começou no céu continuou na terra e culminará no Armagedon, com Cristo e o seu exército angélico triunfantes. Leslie Miller, em seu excelente livrinho, All About Angels, ressalta que as escrituras às vezes se referem aos anjos como estrelas. Isto explica por que Satanás foi apelidado de o Estrela da Manhã ou antes de sua queda. E João acrescenta um qualificador a esta descrição. E sua história atraiu a terça parte das estrelas do céu, e as lançou na terra. E o dragão ficou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar seu filho assim que nascesse. Apocalipse capítulo 12 versículo 4. Sabemos que a terra é palco do conflito. No entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É incompreensível que você e eu, com um período tão curto de tempo neste planeta, desempenhemos um papel nesta batalha de todos os tempos. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço exterior estejam envolvidos numa luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar localizado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo golpeada e machucada à medida que as forças de Deus ganham velocidade à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, o Armagedon, sob a autoridade de Deus. A ilustração final da Bíblia é do céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente Deus ainda não o eliminou do cenário mundial. A Bíblia ensina, no entanto, que Deus usará anjos para julgá-lo e eliminá-lo totalmente do universo. Quando Jesus retornar pela segunda vez, Miguel, o arcanjo, gritará enquanto o acompanha.
Além de proclamar a maravilhosa notícia de que Jesus Cristo retornou, ele também prega a mensagem de vida a todos os que morreram em Cristo e aguardam a ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com grande ordem, com voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16. Daniel e o anjo. O profeta Daniel nos apresenta Miguel. Parece que ele estava orando, e Deus despachou uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até testemunhar. Um dos principais príncipes veio me ajudar. Daniel capítulo 10 versículo 13. Então Miguel teve que lutar pela livre passagem da palavra de Deus. Pode ser apropriado dar a Miguel o título de general, pois cada vez que o vemos, é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de lutador, Miguel tem uma responsabilidade particular para com Israel. Em Daniel capítulo 10 versículo 21 e capítulo 12 versículo 1, ele disse ser o príncipe daquela nação, como lemos Antigos e História Moderna. Daniel capítulo 10 versículo 21. Mas eu te mostrarei o que está anotado nas Escrituras da verdade, e não há ninguém que me siga nestas coisas, senão Miguel, teu príncipe. E que naquele momento se levantará Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele mesmo tempo. E naquela época, teu povo será libertado. Todos os que forem encontrados escritos no livro. Daniel capítulo 12 versículo 1. Poucas pessoas apreciam quão importantes são as influências angélicas nos assuntos humanos. A luta contínua e amarga entre os santos anjos dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é mais poderosamente revelado em Daniel. Daniel descreve vividamente a luta feroz entre as forças angélicas de Deus e os demônios oponentes das trevas no Antigo Testamento. Ele estava de luto por 3 semanas quando o anjo lhe apareceu. Daniel capítulo 10 versículo 3, Eu não comi comida escolhida, nenhuma carne ou vinho tocou meus lábios. E não usei nenhuma loção até o fim das 3 semanas. Ele não consumiu pão, carne ou bebida, e não se ungiu. Enquanto estava à beira do rio Tigre, um homem vestido de linho surgiu na frente de ele. Em seu rosto, ele parecia um relâmpago e, aos seus olhos, parecia um par de tochas. Sua voz soou como o estrondo de um grande grupo de pessoas. Daniel foi o único que testemunhou a visão. Os homens que estavam com ele, por outro lado, não o fizeram. Uma enorme sensação de mau pressentimento tomou conta deles e eles fugiram para um lugar seguro. As forças de Daniel se esgotaram completamente quando ele ficou sozinho com o visitante celestial. Tal foi o poder da influência deste indivíduo sobre ele. Mas mesmo Daniel estando preso em um sono profundo, ele foi acordado pela voz do anjo Gabriel. Ao sentir uma mão em seu ombro, o anjo começou a narrar uma experiência que ele mesmo acabará de vivenciar. O anjo começou a viajar até Daniel desde o momento em que ele começou a orar, mas sua jornada foi interrompida por um príncipe demônio que o envolveu em combate e o atrasou. Então, Miguel apareceu para ajudar o anjo subordinado, permitindo-lhe retornar ao seu dever para com Daniel sem impedimentos. O anjo tinha algo a dizer. Ele deveria mostrar a Daniel o que Deus previu que aconteceria ao mundo, especialmente a Israel nos últimos dias. Daniel então ficou fraco e incapaz de falar, e o anjo tocou seus lábios, restaurando sua força e também sua capacidade de comunicação. Após cumprir seu dever, o anjo informou a Daniel que ele retornaria para continuar lutando contra o príncipe demônio na batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Durante todo esse tempo, Daniel não teve alucinações ou sonhos. Daniel nunca poderia ter sido persuadido do contrário, porque foi um encontro genuíno com uma pessoa real. Ele orou a Deus em favor dos filhos de Israel, e Deus o ouviu.
Sua sessão de oração de 3 semanas, apoiada pelo jejum, foi um grande sucesso. Naquele momento, recebeu a mensagem do anjo visitante enviado do céu para informá-lo de que seu pedido havia sido atendido. Devido a esta experiência, é evidente que os atrasos não são negações e que a vontade permissiva de Deus está envolvida em todos os aspectos da existência humana. Ele disse, em Daniel, você que é muito estimado, considere cuidadosamente as palavras que estou prestes a lhe dizer e levante-se, pois agora fui enviado a você. E quando ele me disse isso, levantei-me tremendo. Então ele continuou. Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu adquirir entendimento e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a eles. Mas o príncipe do reino persa resistiu-me 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, porque eu estava detido lá com o rei da Pérsia. Agora, vim explicar-te o que acontecerá ao teu povo no futuro, pois a visão diz respeito a um tempo ainda por vir. Daniel capítulo 10 versículo 11-14. Além das referências do Antigo Testamento, também encontramos Miguel mencionado no Novo Testamento. No livrinho de Judas, o 9º versículo chama especificamente Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Esse não foi o único conflito entre Miguel e Lúcifer, pois João nos diz no livro do Apocalipse que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram, e não prevaleceram. Nem o lugar deles foi mais encontrado no céu. E foi expulso o grande dragão, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo. Ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Aqui, vemos Miguel servindo como comandante de um grande grupo de anjos. Evidentemente, Miguel é o principal guerreiro de Deus. Houve uma guerra no céu uma vez. Uma vez. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus usa seus homens servos para confrontar o exército aposentado e mal equipado de Satanás. Satanás não conseguiu prevalecer e não havia mais lugar para ele no céu. Os anjos de Deus são imparáveis. Esta característica denota a divisão entre anjos e demônios. Somente as hostes do céu se destacam em força. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando totalmente o adversário. Os anjos são conhecidos por nunca falharem. Não há nada que possa se igualar à sua força quando ela se depara com você. Eles servem como os guarda-costas mais eficazes dos santos. Os anjos de Deus são invencíveis. Esta característica denota a divisão entre anjos e demônios, apenas as hostes do céu são mais poderosas. Salmos 103 versículo 20 E bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, excelsos em poder, que cumpris os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando totalmente o adversário.
Constituem os guarda-costas mais eficientes dos santos. Os anjos de Deus são invencíveis. Esta característica denota a divisão entre anjos e demônios, apenas as hostes do céu são mais poderosas. Salmos 103 versículo 20 E bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, excelsos em poder, que cumpris os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando totalmente o adversário. Os anjos são lendários por nunca falharem. Não há nada que possa se levantar contra você que corresponda à força deles. Constituem os guarda-costas mais eficientes dos santos. Os anjos de Deus são invencíveis. Esta característica denota a divisão entre anjos e demônios, apenas as hostes do céu são mais poderosas. Salmos 103 versículo 20 E bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, excelsos em poder, que cumpris os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando totalmente o adversário. Os anjos são lendários por nunca falharem. Não há nada que possa se levantar contra você que corresponda à força deles. Constituem os guarda-costas mais eficientes dos santos. Os anjos sempre prevalecem no final, eliminando totalmente o adversário. Os anjos são lendários por nunca falharem. Não há nada que possa se levantar contra você que corresponda à força deles. Constituem os guarda-costas mais eficientes dos santos. Os anjos sempre prevalecem no final, eliminando totalmente o adversário. Os anjos são lendários por nunca falharem. Não há nada que possa se levantar contra você que corresponda à força deles. Constituem os guarda-costas mais eficientes dos santos.